convido a igreja a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 10 ao verso 16. Nós estaremos dando continuidade à nossa série de exposições na primeira carta aos Coríntios, onde domingo após domingo nós estamos expondo todo o conselho de Deus revelado nas Escrituras, no livro de 1 Coríntios. E hoje nós estaremos refletindo acerca do capítulo 7, verso 10 ao verso 16. Primeira Coríntios, capítulo 7, verso 10 ao verso 16, que diz a palavra do Senhor: Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como povo de Deus, para ouvir a Tua voz. Que nesta noite o Senhor venha lançar luz à minha mente, para que a Tua palavra inspirada, autoritativa, a nossa única regra de fé e prática, venha a ser exposta com fidelidade e o nome de Cristo exaltado. Prepara os nossos corações para ouvir, compreender, e que o Teu doce Espírito venha aplicar tais verdades na vida de cada um de nós. É assim que te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, como já disse, nós estamos dando continuidade à série de exposições na primeira carta aos Coríntios. Domingo passado, nós trabalhamos acerca do casamento, da possibilidade de se permanecer solteiro e de se casar, como preceitua a ordem do próprio Senhor. Na noite de hoje, nós continuaremos falando acerca da família e acerca de alguns padrões e princípios que são estabelecidos na palavra do Senhor acerca do casamento e acerca da estabilidade familiar. O padrão bíblico de casamento, ele possui algumas características que são imutáveis. Elas não se alteram ao longo do tempo.
Nós estamos vivendo uma sociedade pós-moderna, onde se tem muita dificuldade em compreender, em aceitar princípios e valores que são atemporais, que são imutáveis, que prevaleceram no passado, prevalecerão no presente e prevalecerão no futuro, a exemplo do contexto familiar e de casamento revelado na palavra de Deus. O texto que acabamos de ler, ele já inicia falando acerca aos casados. E eu quero lembrar aos irmãos quais são essas características acerca do verdadeiro casamento. Domingo passado falamos acerca dele de forma bastante sucinta, mas eu quero lembrar para toda a igreja. À luz da palavra do Senhor, uma das primeiras características de um casamento bíblico é que o casamento ele envolve o homem e uma mulher e um homem. A Bíblia diz que deixará o homem e unir-se-á à sua mulher. Nós podemos concluir com muita tranquilidade que, à luz da palavra de Deus, o casamento bíblico é um casamento heterossexual. É bem verdade que vivemos numa sociedade onde existe um grande movimento para que as leis vigentes no nosso país, elas se alterem. Inclusive houve uma interpretação conforme do Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo do judiciário brasileiro, em que fez uma interpretação extensiva para permitir, mesmo no texto do Código Civil falar expressamente homem e mulher, para permitir o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nós estamos vendo que igrejas inclusivistas, elas passam a celebrar, e alguns pastores ordenados passam a celebrar casamentos de pessoas do mesmo sexo. Mas o que nós vemos na palavra do Senhor é que o casamento ele só pode se dar à luz das Escrituras entre homem e mulher. Uma outra característica do casamento é que ele é monogâmico, ou seja, um único homem se casará com uma única mulher. É bem verdade que no Brasil já foram autorizados casamentos poligâmicos, onde um homem ele se casou com mais de uma mulher. Mas apesar das mudanças da nossa sociedade, a palavra de Deus, ela permanece vigente, fiel e inalterável. Uma outra característica do casamento é que ele é monossomático. O que isso quer dizer? Quer dizer que um homem se junta a uma mulher e eles se tornam uma só carne. À luz da palavra do Senhor, isso é uma característica inegociável acerca do casamento. Mas existe outra característica que no texto que acabamos de ler, ele também vai tratar que o casamento é algo indissolúvel. É uma aliança que é celebrada para toda a eternidade, para que apenas a morte ou retorno de Jesus venha cessá-la. O relato da criação ensina a unidade entre esposo e esposa. Segundo Jesus, essa unidade, esse pacto, essa aliança, ela não deve ser quebrada em forma alguma. O profeta Malaquias também se refere à narrativa de Gênesis e denuncia o divórcio como a quebra da aliança que o próprio Deus estabeleceu entre o marido e a mulher. E ele cita a palavra de Deus
em Malaquias 2,14, onde Deus diz que Ele odeia o divórcio. A intenção do Senhor ao criar e estabelecer, conforme a sua soberana vontade, é que de fato o casamento seja indissolúvel, que o casamento seja para toda a vida. Entretanto, nos evangelhos, tanto em Mateus capítulo 5, versículo 32, como em Lucas 16, 18, Jesus, ele apresenta uma concessão, uma exceção para o término do casamento. Ao ele ser indagado pelos discípulos acerca da possibilidade do divórcio, o Senhor Jesus, ele vai mostrar que só se terá o direito, em decorrência da dura cerviz do homem e da mulher em perdoar o seu cônjuge, em casos de adultério, de infidelidade conjugal. Mas hoje nós estamos numa sociedade relativista, onde as pessoas se casam para se separar e se separam para casar, muitas vezes arrogando a bênção de Deus em algo que é completamente abominável por ele. O levantamento do IBGE, do censo do IBGE, no ano de 2022, mostrou que nos últimos 10 anos, o índice de divórcios aumentou em 10% no Brasil. É um dado muito alarmante, onde os casamentos eles tinham uma média de duração de 10 anos. E essa mesma média, ela aumentou para 47% dos casamentos celebrados oficialmente no Brasil, eles não chegam a completar uma década, ou seja, quase a metade dos casamentos que são celebrados sobre a lei vigente do nosso país, eles acabam em divórcio em menos de 10 anos. E um fator interessante nos mostra também esta pesquisa, que o aumento do casamento de pessoas do mesmo sexo, ele deu um salto de 20% a mais, um salto histórico dos anos que antecederam. Se aumentou em 20% pessoas do mesmo sexo que se casam em nosso país. E é interessante, meus irmãos, refletindo com muito temor e tremor diante de Deus acerca de um tema tão relevante, mas de um tema tão delicado para a nossa sociedade. Enquanto que os homossexuais, eles se mobilizam na sociedade civil organizada em busca de espaços e de direitos, onde eles tentam modificar tanto as leis como a Constituição Federal do nosso país, para terem a oportunidade e o direito civil de serem casados legalmente. Nós vemos que alguns homens e mulheres que professam a fé cristã, que fazem parte de igrejas evangélicas e que têm a oportunidade de obedecerem aos mandamentos, aos preceitos do Senhor em se casarem, optam para viver amasiados, optam por viverem numa relação que está à margem, fora daquilo que o próprio Senhor nos ensina. E é interessante que, como conhecedores da palavra, os cristãos deveriam fazer questão e se empenhar, já que se dizem submissos à autoridade das Escrituras. Mas na prática,
o que nós estamos vendo é algo completamente diferente. E o texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai exortar que a mulher não se separe do marido e que o marido não se divorcie da mulher. Ele está a ratificar um princípio que foi instituído pelo próprio Deus, acerca da indissolubilidade do casamento. Mas por que Paulo diz isso? O texto fala: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Será que Paulo está querendo demonstrar que a palavra de Jesus tem um peso maior do que a sua própria palavra? Em hipótese alguma. O que o texto está a ensinar é o fato que o próprio Jesus já havia tratado acerca deste assunto do divórcio, em Mateus capítulo 19, do verso 3 ao verso 12. E nesta ocasião, ele apresentou a única exceção para o divórcio, que seria a infidelidade conjugal. E se o Senhor Jesus já houvera tratado acerca daquele assunto, não havia mais a necessidade de Paulo tratar. John Stott, com muita clareza, ele lança luz a essa porção e ele diz: a antítese que Paulo estabelece entre os versículos 10 e 12 não opõe o seu ensino ao ensino de Cristo. O contraste não é entre o ensino divino infalível de Cristo e o ensino humano falível de Paulo, mas entre duas formas de ensino divina e infalível, uma precedente do Senhor e outra apostólica. Não se tratava de dois pesos. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever e diz: agora sou eu que estou falando, ele avoca para si a autoridade apostólica. Ele está falando inspirado pelo Espírito Santo, e as suas palavras são palavras do próprio Deus. No projeto de Deus, meus amados irmãos, o casamento é uma união indissolúvel. O casamento, de fato, ele deve ser para toda a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, segundo a palavra do Senhor, tem a autoridade para romper e acabar com o casamento. O marido e a mulher devem estar juntos na alegria e na tristeza, na prosperidade e na escassez. Nós sabemos, e especialmente os casados sabem, que o casamento, existem momentos difíceis, existem longos desertos, mas nós temos de ter a concepção e a compreensão que primeiramente nós selamos e celebramos uma aliança com o próprio Deus. E o que o texto está trazendo, meus irmãos, é justamente e o que fazer? Lembrando que Paulo estava respondendo a perguntas que foram enviadas pelos irmãos de Coríntios. E subentende-se, o raciocínio lógico é que a pergunta foi: e o que é que nós vamos fazer, os irmãos de Coríntios, se estiverem arrependidos de terem se casado? Porque possivelmente, pela resposta de Paulo, haviam casais e mulheres que haviam iniciado esse processo de separação, de divórcio. E o apóstolo Paulo, ele é muito firme e seguro ao responder: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Lembrando, meus irmãos, que no contexto da igreja de Corinto,
Muitos crentes queriam se divorciar, supostamente por uma causa legítima, de servir melhor ao Senhor. Como foi explicado no domingo passado, eles viviam numa cultura, num contexto social dualista, onde tudo que era matéria e relacionado à matéria era tido como mal, como pecaminoso. E, consequentemente, o casamento, ele se consuma com um ato de intimidade entre o casal. E aquilo muitas vezes era compreendido como algo pecaminoso. E alguns irmãos de Coríntios, com a melhor das boas intenções, mas influenciados pela cultura secularizada, queriam se abster do casamento para não terem o compromisso matrimonial de intimidade, que para eles estariam pecando. Mas existia outro fator. Lembrando, meus irmãos, que aqui a igreja estava no seu nascituro. A igreja primitiva estava se firmando. E havia uma grande perseguição aos cristãos recém-convertidos. E muitos deles estavam optando em ficar solteiros ou até mesmo cogitando se separar por imaginar que poderiam servir a Deus de uma forma mais efetiva. Mas o apóstolo Paulo, ele é muito claro. No verso 11 e no verso 12. Casou-se, permaneça casado. Apesar das dificuldades, permaneça casado. E tenha a convicção que Deus é bondoso, misericordioso, para mudar situações, para promover restauração e mudanças em todas as áreas das nossas vidas, inclusive no casamento. Saiba que amar, antes de qualquer coisa, é uma decisão e não um sentimento. Nós temos de ter a consciência que os casados, eles fizeram uma aliança diante do Senhor. E nós temos de honrar os nossos votos matrimoniais. Mas hoje em dia, inclusive, infelizmente, meus irmãos, dentro das nossas próprias igrejas, muitos irmãos querem justificar o divórcio que não está amparado pelas cláusulas de exceções preceituadas nas Escrituras, para viver as suas experiências e para satisfazer os seus desejos, muitas vezes pecaminosos. Alguns até argumentam, eu já vi pastor querer argumentar, dizer não, o que Deus uniu não separa o homem. Mas eu pensei que o meu casamento era de Deus, mas não era, eu posso me separar para contrair outro matrimônio. Um verdadeiro contorcionismo hermenêutico e exegético para justificar a transgressão da lei de Deus. Meus amados irmãos, eu sei que tudo isso é muito desafiador para começar para mim. Porque o projeto de Deus, ele foi criado, o casamento foi criado num plano onde havia perfeição, plenitude. Mas com a queda do homem em Adão, o nosso representante federal, todos nós caímos juntamente com ele. E consequências práticas foram desencadeadas no casamento em relação à forma de relacionamento interpessoal entre o marido e a mulher, a forma de se submeter ao marido. E tudo isso vai desencadear consequências para a vida de todos nós dentro da nossa esfera matrimonial. Mas o verso 11, o texto diz, e que o marido não se divorcie da mulher. Aparentemente a igreja de Corinto estava enfrentando isso.
surgiu essa demanda para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha de responder da seguinte forma: nós temos de ver como as Escrituras do Antigo Testamento e como Jesus tem tratado acerca desse tema. Sabemos que Deus instituiu o casamento. O próprio Senhor diz que aquilo que Deus uniu não separa o homem. O desejo do Senhor não é que o casal venha a dissolver esse pacto, a invalidar algo que foi gerado e instituído pelo próprio Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai falar no verso 11 para as mulheres que estavam querendo abandonar o seu marido. A primeira opção era: se separar, não casa mais. Mas ele prossegue dizendo: ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem uma mulher no verso 11, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o marido. Paulo está dizendo que, de fato, se ela quer se separar, que ela não vai ter a oportunidade de casar novamente. Porém, o ideal é que ela se reconcilie com o seu cônjuge para viverem debaixo do pacto estabelecido no casamento. Em hipótese alguma, o apóstolo Paulo está aprovando o divórcio. A prova maior era que ele disse à mulher a deixar o marido, que vá viver só, não se case novamente, mas que o ideal era que ela fosse se reconciliar. O ideal é a restauração. E o termo reconciliação, todas as vezes que aparece nas Escrituras, nunca é a respeito de uma parte inocente. Nunca se diz que Deus se reconciliou conosco, mas somente que nós nos reconciliamos com Ele. Se a esposa inicia o processo de separação, ela deve sim iniciar o processo de reconciliação no Senhor. E da mesma forma o homem, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. A parte que tomou a iniciativa do divórcio, que não sou eu que estou falando, porque eu sou tão limitado e tão pecador como os irmãos que aí estão ouvindo. Mas nessa noite eu tenho que me colocar como arauto da verdade do Senhor. Eu não posso relativizar aquilo que Deus não relativizou. Eu falo isso com muito temor e tremor diante de Deus. A parte que iniciou esse processo de separação e divórcio, ela tem de iniciar e promover o processo de reconciliação com auxílio do Senhor. Mas o verso 12 segue dizendo: ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Ele enfrenta o problema do casamento misto, no qual o marido era crente e a esposa era ímpia, ou vice-versa. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele fala agora: não, mas digo eu, não o Senhor. Mais uma vez é necessário enfatizar que não existe pesos de autoridade das Escrituras. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que Jesus não tratou desse assunto, mas eu, inspirado pelo Espírito Santo, na autoridade apostólica que me foi outorgada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, eu vou tratar acerca disso.
Porque todo o conselho de Deus revelado nas Escrituras, apesar da diversidade, existe uma unidade de Gênesis a Apocalipse na progressão da revelação divina. Apesar de alguns imaginarem, desejarem desautorizar o ensino do apóstolo Paulo, argumentando que Jesus não havia tratado acerca dessa especificidade do casamento. Mais uma vez nós devemos nos lembrar que o apóstolo Paulo fala na autoridade apostólica. Sendo assim, as suas palavras são palavras de Deus em decorrência da inspiração divina. Uma doutrina muito importante para sustentarmos as verdades nos nossos dias é a doutrina da inspiração plenária da palavra de Deus. É o fato, de uma forma muito simplória, de Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra de Deus é inspirada. Em consequência disso, de Gênesis a Apocalipse, ela deve ser a nossa regra de fé e prática. Mas o texto segue, não está tratando acerca do casamento misto, se faz necessário esclarecer. Como nós imaginamos. Porque em todo o Antigo Testamento, Deus, Ele rejeita, Ele proíbe o seu povo a casar com gentios. No Novo Testamento, a palavra do Senhor também preceitua isso. Mas aparentemente, no versículo 12, o apóstolo Paulo está anuindo, está concordando com o casamento misto entre os cristãos, o que demonstra uma aparente contradição a todas as outras porções que falam acerca do casamento entre cristãos. Onde o próprio apóstolo Paulo, no verso 39, vai falar que nós devemos nos casar no Senhor. Aqui, meus irmãos, se faz importante nós pensarmos também um tema que foi muito tratado na Reforma Protestante, que é de muita valia para compreendermos e entendermos com o verdadeiro sentido do autor original das Escrituras, o tota escritura. Se fala muito do sola escritura, mas o tota escritura, toda a escritura deve ser compreendida para que nós possamos tirar conclusões acerca da doutrina a qual o Senhor quer deixar e nortear as nossas vidas. Esse casamento não é o casamento misto que ocorre hoje, onde o irmão da igreja aqui conhece a palavra de Deus, tem um cânon completo, sabe que é pecado se casar num julgo desigual, mas de forma deliberada escolhe casar com um ímpio. Não. O contexto histórico aqui é da igreja primitiva. A igreja está surgindo. O que acontecia aqui era que o marido havia sido alcançado pela graça do Senhor e havia se convertido ao cristianismo, na maioria das vezes abandonando o judaísmo ou outras religiões politeístas, enquanto que a esposa, ou vice-versa, permaneciam na sua religião, na sua fé, no seu credo de origem. É acerca desse casamento misto que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, mesmo sendo descrente, permanece, segura firme. O verso 3 e 14 segue dizendo, se alguma mulher de marido incrédulo e este consente em viver com ela, não se divorcie dele, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos.
Mais uma vez, o apóstolo Paulo não está defendendo o casamento misto. Ele deixa claro o seu ensino, que o casamento deve ser no Senhor. Porque para Paulo, o casamento misto constitui um ato de desobediência aos preceitos e ensinamentos do Senhor, como ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 6. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união o crente com o incrédulo? Mas o contexto era da igreja nova. O contexto era de pessoas que estavam sendo convertidas ao Evangelho, enquanto que o seu cônjuge permanecia com a fé passada. E Paulo, ele é taxativo. Ele exorta aqueles irmãos a permanecerem casados. A eles permanecerem firmes na dependência do Senhor, na esperança que Deus soberanamente alcance o coração do seu cônjuge e ele venha se converter. Em hipótese alguma, meus irmãos, Paulo está querendo falar que a conversão do marido ou da mulher desencadeará necessariamente na conversão do seu cônjuge. Mas Paulo, ele vai dar a razão de dizer porque, mesmo o homem sendo crente no Senhor, ele deve permanecer casado com a mulher, ou vice-versa. Acompanhe nas Escrituras, no verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa no convívio do marido. A primeira razão para se investir na perseverança do casamento com o incrédulo é a realidade da santificação do cônjuge crente, santifica o cônjuge descrente, à luz do que acabamos de ler. Preste atenção, preste bem atenção para não tirarmos e extrairmos conclusões que o texto não fala. Paulo não está dizendo que o marido incrédulo é convertido e salvo pelo fato de estar casado com uma mulher temente ao Senhor, com uma crente, ou vice-versa. O casamento não é meio de conversão. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que o marido crente, ele santifica a sua esposa, o cônjuge crente santifica o seu cônjuge, trazendo benefícios para a sua família. Pelo fato do cônjuge incrédulo ficar exposto à influência benéfica do Evangelho, dos valores e dos princípios que permeiam a fé cristã, e que ele vai começar a conviver pelo fato da sua esposa ou do seu marido ter se convertido. Ser santificado nessa perspectiva significa que a pessoa é influenciada pelas reivindicações do Evangelho de Cristo. E atentem bem, meus irmãos, principalmente para os recém-convertidos, e que os seus cônjuges são casados, e que o seu cônjuge, até mesmo os solteiros, que os seus pais não são convertidos. A fé cristã, quando entra no lar, ela deve ser uma ponte de novas bênçãos de Deus para a sua casa, e não um instrumento de contenda e desavenças no seu lar, com seu cônjuge e com seus pais.
Sabe o que acontece, meus irmãos, muitas vezes na prática? Às vezes até de boa fé. A irmãzinha se converteu, aí está com aquela sede, louvado seja Deus por isso. Aí quer estar na igreja segunda-feira, quer estar terça, quer estar quarta, quer estar quinta, sexta, sábado, domingo. É a semana todinha em programação da igreja. E o marido descrente é onde? Em casa, com raiva, por quê? Porque a mulher não está cumprindo nem os seus papéis à luz das Escrituras com o seu cônjuge. Da mesma forma, o marido. Nós temos de pedir sabedoria para lidar com o descrente. Porque a Bíblia diz que a mulher edifica a casa, mas ela pode destruir com as próprias mãos. Nós temos de olhar os preceitos do Senhor para viver em conformidade com aquilo que o próprio Senhor nos exorta. Uma segunda consequência que Paulo fala para o cônjuge crente não abandonar e perseverar no casamento com o incrédulo é a inclusão dos filhos no pacto. Ele fala na parte B do verso 14: doutra sorte, se vocês não permanecessem casados e santificando os seus cônjuges, doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Mais uma vez, igreja do Senhor, prestem atenção. O apóstolo Paulo não está dizendo que o fato do pai ou da mãe ser cristão haverá uma salvação automática aos filhos pelo simples fato deles nascerem num lar cristão. Todavia, significa que esses filhos nascem debaixo do pacto e que são filhos da promessa e estão debaixo de uma forte influência do Evangelho. Significa que desde o nascimento eles estão expostos ao ensino e ao exemplo da fé cristã dentro de casa. Mas será que muitas vezes nós até ensinamos, né? Mas será que nós estamos conseguindo influenciá-los, os nossos filhos, através do nosso exemplo e através do nosso comportamento como cristão dentro dos nossos lares? O texto segue no verso 15 dizendo: se porém o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. O apóstolo Paulo aqui está falando acerca do término do casamento através do divórcio. Porque é bem verdade que existem casos que o cônjuge incrédulo, ele decide de forma irremediável a não conviver mais com aquele que se converteu ao Senhor. Isto estava acontecendo muito na igreja de Coríntios. Principalmente naquele contexto onde você mudar da fé, abandonar uma fé, era algo abominável, era algo inaceitável. Isso era muito forte no judaísmo que prevalecia naquele período. O que o texto está nos ensinando é que caso o cônjuge incrédulo, ele tome a iniciativa definitiva de acabar o casamento de uma forma irremediável, aí sim será uma segunda cláusula de exceção, onde, em decorrência da dureza e da dureza servil do homem, estará permitido o divórcio e um possível
novo casamento, pela parte inocente. John Stott esclarece: se o cônjuge incrédulo desejar permanecer casado, então o crente não deve recorrer ao divórcio. Mas pastor, ele não quer me deixar ir para a igreja. Continue orando, meu irmão. Ele está me perseguindo, ele está implicando. Não, implicância de marido ou de esposa incrédulo não é motivo de divórcio. Ah, mas os nossos temperamentos são incompatíveis. Temperamento pseudamente incompatível não é motivo para divórcio. Mas hoje em dia se tenta trazer argumentos para legitimar algo que é abominável diante de Deus. E John Stott ele segue e diz: mas se o cônjuge incrédulo não quiser ficar e decidir partir, então o outro ficará livre para se divorciar e casar novamente. Ele vai estar livre. Ou seja, Paulo apresenta a segunda cláusula exceptiva para o divórcio. O divórcio é totalmente uma exceção. À luz da palavra de Deus, só existem duas possibilidades legítimas e que deixam a parte inocente livre, que é o adultério e o abandono irremediável. Hoje tem muito se falado e muito se discutido em alguns ambientes acadêmicos e teológicos acerca do marido geralmente que agride, que espanca a sua mulher. E nós, como igreja do Senhor, nós temos de estar atentos e enxergar esta realidade que muitas vezes é existente dentro da igreja. E quase que de uma forma unânime se entende que a agressão reiterada, a violência do cônjuge, a violência doméstica, é uma forma clara de abandono irremediável. Porque a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, de uma forma sacrificial, se dedicando, zelando, para que ela possa se sentir protegida e amada. Infelizmente, muitas mulheres estão sob um jugo muito pesado, estão sendo agredidas e vivem debaixo de uma violência doméstica, se submetendo, muitas vezes, por uma má compreensão, ou um ensino completamente equivocado da palavra de Deus. A declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, pela qual a nossa convenção subscreve, ao tratar do assunto, ela fala no capítulo 26, que fala de casamento e divórcio. Cremos que uma vez descoberto que houve caso de relação sexual ilícita cometida depois de um contrato, a parte inocente tem justo motivo para dissolvê-lo. Em caso de adultério, ao cônjuge que sofre o dano, é dado o lícito direito de propor o divórcio e, depois de obtê-lo, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Já no inciso 6, a nossa confissão diz: o divórcio poderá ocorrer também quando houver caso de deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo Estado. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes e decidir em seu próprio caso. Meus irmãos, quando a palavra fala em abandono irremediável, é um abandono irremediado, não é uma briguinha não, viu? Ah, deu uma arengadazinha, um dormiu com a cara para um lado, outro dormiu para a cara do outro. Não é isso. A Bíblia sempre mostra, e o desejo de Deus é promover o arrependimento. Jesus deu a cláusula de exceção por causa da dura cerviz, pela dificuldade que o homem e a mulher têm em decorrência da queda, da nossa vaidade, de perdoar o cônjuge transgressor.
Mas esse seria, de fato, o ideal. E eu caminho para o final no verso 16, onde diz: esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza que não vai salvar a sua esposa? E o apóstolo Paulo aqui ele vai apresentar justamente a última razão para se investir na preservação do casamento com o incrédulo, é a possibilidade do cônjuge incrédulo se converter ao Senhor. Volto a deixar muito claro, em momento nenhum, você que é cristão, à luz das Escrituras, a palavra de Deus lhe autoriza a celebrar e a pactuar um casamento com um descrente, não. Agora, aos que já estão casados com um descrente, porque não conheciam a palavra do Senhor, a exemplo dos irmãos de Coríntios, esses sim vão ter de perseverar. Ai, mas é muito difícil, mas Deus, na sua infinita graça e bondade, vai lhe capacitar para que você possa suportar o seu casamento, para que através da sua vida, Deus seja glorificado. Em 1 Pedro, ele falando acerca da mesma linha de pensamento do apóstolo Paulo, ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Meus irmãos, eu confesso que isso é extremamente desafiador, tanto para o homem como para a mulher, mas é aquilo que preceitua a palavra de Deus. Porque na prática, no dia a dia da nossa vida cristã, nós vemos que muitas vezes o marido é uma bênção dentro da igreja, participa de todas as programações, mas em casa é algo terrível. A mulher às vezes vive num ciclo de oração, orando. Quando chega em casa, desonra o marido, não cumpre com seus deveres à luz da palavra de Deus. É algo que gera uma verdadeira confusão. Há muitos casais, meus irmãos, e eu concluo que de fato que já passaram, que estão passando e que ainda vão passar por grandes crises. Existem alguns que estão vivendo um casamento completamente de aparência, que mantém uma união formal, apenas em respeito aos filhos e aos familiares, e muitas vezes em decorrência de uma religiosidade frívola e superficial. Muitos que estão dentro das igrejas já não creem numa verdadeira restauração do seu casamento. Nós temos de nos lembrar, nós maridos, que nós fomos chamados para amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E isso é um padrão muito elevado. E ao mesmo tempo, esposas aqui presentes, apesar do mundo se rebelar contra isso, a palavra de Deus diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Submissão é uma coisa, subserviência é outra totalmente diferente. A mulher submissa, ela auxilia o seu marido, ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que edifica, ela é uma mulher que ela cresce espiritualmente juntamente com o seu marido, que educa os seus filhos no temor do Senhor. Maridos e mulheres,
devem se deleitar num relacionamento íntimo abundante, puro e santo, que promove a união e a glória de Deus. Lute pelo seu casamento, meu irmão. Não abra mão do seu casamento. Lembre-se que o mesmo Deus que operou grandes milagres no passado, Ele é o mesmo Deus que continua operando milagres nos nossos dias. Tenha consciência que casamentos são dois pecadores vivendo e convivendo alegrias e agruras ao longo da caminhada que é chamado vida. Se o desejo do divórcio tem batido à porta do seu coração, da sua mente, tem passado a ser uma opção, eu rogo a Deus nesta noite, que o Senhor venha destronar esses pensamentos, e venha restaurar o seu matrimônio, para a glória de Cristo Jesus. Lembre-se que o Espírito do Senhor, Ele está a nos ajudar. Sozinho nós não conseguiríamos. Mas o Senhor Jesus, ao ser assunto aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei sós, eu enviarei o meu Espírito. Se você está vivendo ou passando por uma crise, não deixe que essa crise venha se aprofundar. Procure a igreja, procure os pastores, para que você possa ser instruído e aconselhado segundo os conselhos do Senhor. E na certeza que Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Que não existe nenhum casamento que esteja tão destruído, tão apático, tão abalado, que Deus não possa restaurar. Que esta noite seja uma noite verdadeiramente de restauração de casamentos, de famílias, de relacionamentos, para que nós possamos desfrutar a plenitude da comunhão do Senhor. Que Deus nos abençoe e que aplique essa palavra primeiramente ao meu coração e ao coração de toda a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar.